Fala, galera! Vamos, corre. Falei que eu não iria demorar e estamos de volta, hein? Na aula passada eu fiquei de fazer um mapinha mental aqui pra gente, beleza? A respeito da permanência disciplinar e a gente começa fazendo ele aqui agora, ok? Então vamos embora, porque na aula passada não deu tempo, a gente faz aqui agora. Beleza? Vamos lá, a gente vai falar aqui ó, da permanência disciplinar. Permanência disciplinar. Vamos lá. A gente sabe que a permanência disciplinar, ela pode ser o quê? Convertida em serviço extra. Então a gente bota aqui, ó, conversão em serviço extra. Beleza? Então a gente já sabe que a permanência disciplinar, ela pode ser convertida em serviço extra. Beleza? Lembrando que será no máximo 5 dias. Beleza? Lembrando que eu vou fazer isso no máximo 5 dias. Ou seja, peraí. Um dia... Vou botar aí em cima para ficar melhor. Um dia de permanência se equivale a um dia de serviço extra. Ok? Vamos embora. Agora, essa conversão eu tenho que pedir, ou seja, ela tem que ser feita no prazo de... 3 dias. Beleza? A partir do momento que foi publicado, tem um prazo de 3 dias para poder pedir essa conversão. Lembrando que, se eu peço a conversão, automaticamente eu não vou mais poder pedir o quê? A reconsideração. Ok? Lembrando que as atividades, elas podem ser o quê, gente? Internas ou podem ser externas, ok? Então, as atividades podem ser tanto internas quanto externas, tá bom? Vamos lá. Lembrando o seguinte, na permanência disciplinar, a gente tem que entender o seguinte, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar onde? Dentro da OPM. E ele não vai estar circunscrito ao quê? A determinado compartimento. Então, a gente bota aqui, ó, fica na OPM sem estar circunscrito a determinado compartimento. Vamos lá. Lembrando o seguinte, que ele tem que comparecer a todos os atos de instrução e serviço. Então a gente bota aqui, ó, comparecerá a todos os atos de instrução e serviço. Beleza? Então, obrigatoriamente, ele deve comparecer a todos os atos de instrução e de serviço. Lembrando que esse serviço, ele pode ser interno ou ele poderá ser externo. Tá? Então vamos lá.
Recapitulando a aula passada, a permanência disciplinar, ela pode ser convertida em serviço extra. Não posso ultrapassar o quê? O limite máximo de 5, beleza? Não posso levar o máximo de 5 dias. Outra coisa que é muito importante, essas atividades aqui, ó, ela tem que ser no mínimo 6 horas e no máximo 8 horas, ok? Perfeito? Tanto com serviço interno ou externo, beleza? Ah, Geraldo, e se o prazo de a penalidade de permanência disciplinar for superior a 5 dias, o que eu faço? Aplica a penalidade de permanência disciplinar e se eu converter alguma coisa, eu converto no final e não no início, ok? Conforme nós já revisamos na aula passada, tá? A permanência disciplinar, ela equivale a um dia que seja convertido em serviço extraordinário. Esse pedido se faz no prazo de 3 dias. A partir do momento que ele está de permanência disciplinar, ele fica onde? Dentro da OPM sem estar circunscrito a determinado compartimento, ou seja, ele vai ficar lá dentro, ele pode ficar onde ele quiser lá dentro. E ele tem que comparecer a todos os atos de instrução e serviço, sejam eles internos ou externos, ok? Então fica essa dica aqui para vocês, beleza? Faz esse mapa mental aí, esse fluxograma no seu caderno. Na aula passada, infelizmente, nós não tivemos tempo hábil para fazer isso, mas eu já faço aqui agora. Uma coisa que a gente não pode esquecer, que eu acredito seriamente que vai cair em prova para vocês, é exatamente o quê? Quando o prazo máximo, quando o prazo de permanência for condenado superior a 5 dias, eu tenho que entender o seguinte, eu posso até converter, se for deferida essa conversão, porque é discricionário, eu só vou converter o tempo no final e não no início. E outra, no mínimo 6 e no máximo 8 horas. Isso aí é importantíssimo você gravar, entendeu? É de suma importância você lembrar disso daí na hora da prova, ok? Foi? Então copia aí, eu vou tomar um golinho d'água aqui e a gente dá continuidade. Vamos lá, vou apagar o quadro, tá? Lembrando que às vezes a gente perde um tempo fazendo esses fluxogramas, é justamente porque, para que fique mais palpável, entendeu? Para que a gente tenha uma grande gama de informações num único desenho, num único mapinha mental. Lembra que na aula passada a gente passou vários slides aqui no quadro para poder tentar e trazer essa representação do artigo para vocês. Não pode dar mole, ok? Vamos lá, seção 5 da detenção, artigo 20. Vem comigo. Também tem um mapinha mental aí, mas a gente pega primeiro aqui, depois eu faço para vocês. A detenção consiste na retenção do militar do Estado no âmbito de sua OPM, sem participar de qualquer serviço, instrução ou atividade. Geraldo, qual é a diferença dessa detenção aí para permanência disciplinar? Que a permanência disciplinar, ele deve comparecer a qualquer instrução ou serviço interno ou externo. Beleza? Agora, já na detenção, ele vai ficar retido, olha lá, retenção no âmbito da OPM, sem participar. Gente, ele não vai participar de qualquer serviço ou instrução ou atividade. Cara, dá um destaque nisso aqui, porque isso daqui é a principal diferença de detenção e permanência disciplinar. Não pode confundir isso na hora da prova. Gente, você tem que botar um negócio na tua cabeça. O examinador público, quando ele se propõe a fazer um concurso público, ele não faz um concurso público para achar o mais inteligente, entendeu? Ele vai querer derrubar o máximo de pessoas possíveis, e às vezes um detalhe bobo como esse aqui te destrói e te derruba na hora da prova, então não vamos dar mole, ok? Vamos lá. Nos dias em que o militar do Estado permanecer detido, perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do posto ou graduação. Lembrando, ser do posto ou graduação, eu posso aplicar tanto para praças quanto para oficiais. Tempo esse não computando computando para efeito algum nos termos da legislação vigente. Então, o que vai acontecer? Durante o tempo que ele ficar de detenção, ele não participa de nenhuma atividade interna ou externa, de nenhuma instrução, de nenhum serviço, perfeito? E esse tempo não é computado para efeito nenhum, ok? Vamos lá.
A detenção somente poderá ser aplicada quando da reincidência no cometimento de transgressões disciplinares de natureza grave. Então, olha só, falou em detenção, ó, tu bota assim no teu material, detenção é igual a grave mais grave. Ok? Então ele fala em reincidência, o quê? Em penalidade tida como grave. Perfeito? Vamos lá. A detenção será aplicada pelo secretário de Segurança Pública, pelo comandante-geral e pelos demais oficiais ocupantes de funções próprias do posto de coronel. Então isso daí é quem é que vai aplicar essa penalidade. Fica tranquilo que eu vou botar isso tudo no nosso mapinha mental, ok? Então, quem é que pode aplicar? Vamos lá, secretário de Segurança, você já sabe, isso aqui é o primeiro, ó. Secretário de Segurança Pública, o comandante-geral e pelos demais oficiais, ocupantes de função próprias do posto de coronel, beleza? Então, demais oficiais que ocupem funções próprias do posto de coronel. Tá? São esses três carinhas aí. A autoridade que entender necessária a aplicação desta sanção disciplinar providenciará para que a documentação alusiva à respectiva transgressão seja remetida à autoridade competente. Como assim, Geraldo? Que documentação? Toda vez que ele recebe uma penalidade, eu não vou inscrever, não vou anotar isso lá nos assentamentos individuais. Então, eu pego uma cópia dessa documentação e encaminho para mostrar que ele está reincidindo em transgressão punida, ou em transgressão tida como falta grave. Entendeu? Por isso que eu encaminho essa documentação. Ok? Vamos lá. Ao governador do Estado, compete conhecer desta sanção disciplinar em grau de recurso quando tiver sido aplicada pelo secretário de Segurança Pública. Então, se for o secretário de Segurança Pública que aplicar a penalidade, o governador conhece a título de recurso. E aí, lógico, se for uma autoridade abaixo, eu recorro para cima, que o nome é recurso hierárquico, ok? Então, agora, eu vou botar no quadro aqui esse mapinha pra gente, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, ó, vou botar aqui, ó. Detenção. Beleza? Essa detenção. A detenção, aonde esse cara vai ficar? Ele vai ficar retido, ok? Ele vai ter a sua retenção na OPM. Até aqui a gente sabe, tá? Agora vamos aprofundar. Quando é que eu aplico a detenção? A detenção é quando eu tiver o quê? Grave mais grave. Ou seja, reincidência em falta grave. Como isso daqui é um mapa mental, isso daqui não é uma apostila, ok? A gente vai botar o quê? Grave mais grave. Por quê? É a reincidência em falta grave. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Agora, quem é que vai aplicar essa penalidade? A gente bota aqui, ó. Aplicada pelo... Quem é que vai aplicar essa penalidade aí? A gente já sabe que pode ser aplicada pelo secretário de Segurança Pública. Então a gente bota aqui, ó. Secretário de Segurança Pública. Show de bola? Então o secretário de Segurança Pública, ele pode aplicar. Tem mais alguém que pode aplicar isso? Tem. Ele fala lá que é o comandante-geral. Beleza? O comandante-geral. E depois quem? Ele fala dos oficiais que vão cumprir o quê? Ocupantes aqui, ó, próprios do posto de coronel. Então a gente bota aqui, ó. Oficiais próprios do posto de coronel.
Geraldo, e o governador do estado, ele vai aplicar alguma penalidade? Ele diz aí no próprio artigo o seguinte, que o governador ele conhece em grau de recurso, quando a penalidade é aplicada por ele. Então, se o secretário aplicou uma penalidade, show de bola, o que que eu faço? Eu, aqui ó, governador conhece em grau de recurso. Então, o governador conhece em grau de recurso, tá? A gente dá a dica aqui, ó, hashtag fica a dica, ou seja, é o tal do recurso hierárquico. Beleza? É o recurso hierárquico. Então, vamos lá, vamos revisar. A detenção, ele vai ficar retido dentro da OPM, perfeito? Dentro da OPM, e não vai fazer nada, não vai trabalhar, não participa de nenhuma atividade ou instrução. Vamos botar isso daqui? Vamos. Botar aqui um hashtag aqui, ó. Não participa de nenhuma atividade barra instrução. Ou seja, ele não vai participar de nenhuma atividade ou instrução. Tá? Não participa de nenhuma atividade de instrução. Lembrando que isso daqui ó, é reincidência em falta grave, ou seja, grave mais grave, e será aplicada por quem? Pelo secretário de Segurança Pública, comandante-geral ou oficiais próprios do posto de coronel. Lembrando que o governador do estado, quando se tratar de um recurso hierárquico, ou seja, ele vai conhecer a título de recurso. Perfeito? Então a gente já sabe que aqui, ó, por exemplo, se o coronel aplicou uma penalidade, eu recorro para o comandante-geral. Se o comandante-geral aplicou uma penalidade, eu recorro para quem? Secretário de Segurança Pública. E se o secretário de Segurança Pública aplicou uma penalidade, eu recorro, ou seja, o governador conhece em grau de recurso. Qual é o nome do recurso? Recurso hierárquico. Perfeito? Então está aí estampado no quadro para você. Eu peço que você bote isso no teu caderno agora, ok? Perfeito? Então, o que a gente está fazendo enquanto você copia? A gente está pegando literalidade da lei e estamos separando todas as palavras que são importantes, todos os tópicos, todas as palavras-chave, os verbos utilizados e que podem ser mexidos dentro de uma questão e jogo isso num fluxograma para poder ficar algo bem tranquilo para vocês. Ok, meus amores? Vamos partir, vamos adiante? Deixa eu apagar aqui o quadro e você vai, aperta o pause que a gente vai adiante, tá? Vamos lá. Seção 4 da reforma administrativa disciplinar. Isso aí é outra coisinha que a gente tem que tomar um cuidado, que tem alguns detalhes, mas a gente não vai dar mole. Vamos pegar pedacinho por pedacinho para a gente matar na hora da prova. Olha só. Artigo 22. A reforma administrativa disciplinar poderá ser aplicada mediante processo regular. 2 pontos. Beleza? Vamos lá. Agora, ao oficial julgado incompatível ou indigno profissionalmente com o oficialato, após sentença passada em julgado, no tribunal competente, ressalvado o caso de demissão. Então, vamos embora. Reforma administrativa disciplinar. Vem comigo. Quem é que vai receber isso daí? O oficial julgado o quê? Incompatível ou indigno. Com o quê? Profissionalmente, com o oficialato, ou seja, ele é incompatível com o oficialato, ele é indigno. E após a sentença passada em julgado, ou seja, se passou em julgado, é aquela que eu permiti todo o contraditório e ampla defesa. Foi observado o the due process of law, que é o quê? Devido processo legal. Tudo isso foi observado. Lógico, ressalvado os casos de demissão, que a gente já vai ver mais à frente. A praça que se tornar incompatível com a função policial,
militar ou nociva à disciplina e tenha sido julgada passível de reforma. Ou seja, quando for oficial é incompatível ou indigno profissionalmente ou com o oficialato. Quando é a praça, é incompatível com a função policial militar ou nociva à disciplina, ok? Então sublinha aí, ó, incompatível com o quê? Com a função policial militar ou nociva à disciplina. Cuidado que na tua prova ele vai dizer que o oficial ele é nocivo à disciplina e é errado. Isso daí ele se refere à praça, ok? Vamos lá. Deixa o tio apagar aqui para a gente ir adiante. Parágrafo único. O militar do Estado que sofrer reforma administrativa disciplinar receberá remuneração proporcional ao tempo de serviço policial militar. Então, o que você tem que gravar? Ele receberá o quê? Remuneração proporcional. Proporcional. Ele recebe remuneração proporcional. Beleza? Vamos embora então. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui e vou jogar no quadro um mapinha mental de reforma administrativa disciplinar para a gente aqui. Ok? Então vamos embora. A gente bota aqui, ó. Reforma administrativa disciplinar. Reforma administrativa disciplinar. Vamos lá. Primeira coisa, se ele for reformado, ele vai receber o quê? Ó, receberá remuneração proporcional ao tempo de serviço. Então recebe ele remuneração proporcional ao tempo de serviço. Vamos embora, continuando com você. Agora você tem que saber o seguinte, que isso daqui vai ser aplicado após sentença, beleza? Após sentença judicial transitada em julgado, beleza? Vamos lá. Aí a gente tem que saber o seguinte. Agora eu tenho a praça e eu tenho aqui, ó, para com o oficialato. E como vai ser isso? Quando for com o oficialato, ele foi declarado o que, gente? Indigno. Ou então ele foi o que? Declarado incompatível. Indigno ou incompatível. Beleza? Agora a praça. A praça será o quê? Incompatível. Não com o fato de ser praça, mas com a função. Incompatível com a função policial militar ou então que ela for considerada nociva à disciplina e tenha sido julgada passível de reforma. Então vamos lá, olha só.
Para a gente aqui, ó. Vamos lá, galera. De novo aqui. Vamos falar da reforma administrativa disciplinar. Não podemos deixar isso daí atrapalhar a gente. Preste atenção. A reforma administrativa disciplinar, ela pode ser tanto aplicado ao oficial ou à praça, beleza? A reforma administrativa disciplinar, ela vai ser de que forma? Primeiro, vai ter remuneração proporcional ao tempo de serviço. Entendeu? Foi. É lógico, né? Que olha o que ele diz lá no finalzinho aqui, ó. Ele diz aqui, ó. Salvo o quê? Ressalvado o quê? Os casos de demissão. Calma aí. Então vamos lá, só já vou botar para vocês. Reforma administrativa disciplinar. Remuneração proporcional ao tempo de serviço. Beleza? E após sentença transitada em julgado, para com oficialato indigno ou incompatível. Aí o que a gente puxa aqui, ó? Salvo os casos de demissão. Aqui. Beleza? Salvo os casos de demissão. Agora, após sentença transitada em julgado, ele vai ser considerado indigno ou incompatível para com o oficialato. Diferentemente da praça, que pode ser julgado incompatível para com a função policial militar, ou então a praça foi considerada nociva à disciplina e tenha sido julgado passível de reforma. Perfeito? Então tomem cuidado nisso daqui. Beleza? Tomem cuidado nisso daqui. Tá? Reforma administrativa disciplinar, ele recebe proporcional ao tempo de serviço e você tem que saber dessas nuances aí para com o oficial e para com a praça. Não pode dar mole. Ok? Foi, aperta o pause para copiar, que eu vou beber um golinho d'água e a gente copia, tá? Vou apagar. Vamos lá, continuando aqui com vocês, meus amores. Da demissão. Vamos lá. A demissão será aplicada ao militar do Estado na seguinte forma. Vamos lá. Então a gente já sabe que eu vou ter demissão aplicado ao oficial. Então você já tem que pegar isso aqui, ó, dar um destaque, tá? E eu tenho a demissão aplicada à praça, ficou certinho aqui, ó, ao oficial, beleza? E a praça, tá? Então, gravem, eu tenho dois aqui, ó, por isso que eu vou ser, quando eu fizer o mapinha mental, vou botar a demissão, eu vou ter o oficial e a praça. Embora todos tenham seus direitos e garantias salvaguardados, a gente tem que analisar algumas diferenciações. Estamos tratando de estatuto não dos servidores públicos, mas estamos trabalhando da lei que vai reger o quê? Os militares, e lá é diferenciado. Então tem que tomar o cuidado, tá bom? Então essa demissão, ela tanto você para o oficial ou para a praça, e vai ter algumas nuances a serem observadas, beleza? Aqui, ó, ao oficial quando for condenado a pena restritiva de liberdade superior a 2 anos por sentença passada em julgado. Foi condenado a pena restritiva de liberdade superior a 2 anos, já era restritiva de liberdade. Cuidado que no concurso ele vai botar que ele foi condenado a pena restritiva de liberdade de 1 ano e 8 meses. Cuidado, não é até 2 anos, superior a 2 anos. B, for condenado a pena de perda da função pública por sentença passada em julgado. Ou seja, se ele for condenado a pena de perda da função pública, já era, ele vai ser demitido. Lembrando, tá? Se você quiser fazer uma analogia, né? Eu pegar uma fundamentação da Constituição Federal, eu tenho artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, que como ato de improbidade administrativa, ele pode perder a função pública. Então tem que tomar um cuidado com isso aí. Tá?
Aqui ele fala, for considerado moral ou profissionalmente inidôneo para a promoção ou revelar incompatibilidade para o exercício da função policial militar, por sentença passada em julgado no tribunal competente. Perfeito? Isso ele fala de quem? Do oficial. A gente vai entrar na praça agora. Vamos fazer o seguinte, o nosso horário está estourado para poder não extrapolar a sua aula aí e não prejudicar aí o bom fluxo. Até porque, dependendo de onde você estiver assistindo aí no Brasil, a sua internet não estiver legal, você não consegue rodar a aula. Então a gente para aqui e eu volto na próxima aula, voltando aqui do início, beleza? Da demissão e a gente dá continuidade. Ó, beijo grande no coração, até a próxima aula, galera. Tchau, tchau.